Foi um marco, eu acho, assim, de ousadia que nós fizemos. Na verdade, nós queríamos, e foi o que a gente discutiu muito durante a nossa campanha e tal, que a gente queria fazer o Flamengo voltar a jogar o que a gente torcida chama de jogar bonito, jogar propondo o jogo, jogar em cima do adversário, jogar o tempo todo para ganhar. A gente imaginava isso, esse era o nosso sonho, mas a gente entendia que para fazer isso era necessário não só a gente ter um técnico que tivesse esse tipo de filosofia, tivesse uma forte liderança, né? Mas que a gente tivesse um plantel qualificado. A gente entende que atendeu, vamos dizer assim, esse nível de qualificação a partir da segunda janela do ano, quando nós tivemos 4 novos reforços, né? Nós tivemos os primeiros 4 grandes reforços do clube na primeira janela e tivemos os 4 últimos grandes reforços na segunda janela. E nós entendemos que era hora também para a gente dar um salto de qualidade no nosso técnico. O nosso departamento de scout trabalhou muito na identificação desses potenciais técnicos e nós fomos buscar o Jorge Jesus. Ele teve conversas iniciais com o nosso vice-presidente de futebol, com o nosso diretor de futebol, uma vez já avaliado pelo nosso departamento de scout, pelo grupo que gerencia o futebol, que a gente chama do Comitê do Futebol. E eu particularmente fui ter uma conversa pessoal com ele na Espanha para conhecer ele e acho que conheci um sujeito que era minha alma gêmea. Não tive muita dúvida disso. Ele é um sujeito extremamente trabalhador, acorda cedo, vai dormir tarde, dorme pouco, é focado, detalhista, quer ganhar tudo, o tempo todo, odeia perder, como eu também odeio perder, sempre falo isso, entendeu? Então, assim, foi uma comunhão de comportamentos que eu vi ali que existiam entre nós dois, que seria perfeita, né? Um sujeito que gosta de desafio, encarou o fato de vir morar num país diferente, numa cultura um pouco diferente, apesar de não ter a língua diferente, mas numa cultura diferente. Ele encarou esse desafio, entendeu a grandiosidade do Flamengo, conhecia a história do Flamengo profundamente. Ele é um grande estudioso de futebol e acho que foi uma grande decisão acertada que nós tivemos de trazer o Jorge Jesus para cá. Ele é um grande líder, não resta dúvida sobre isso. Ele se encaixou perfeitamente. Eu acho que também a qualificação técnica, não só técnica eu diria, mas também de maturidade que alguns jogadores acabaram trazendo para o grupo nessa segunda janela, vieram ajudar, vamos dizer assim, a que esse comportamento geral da equipe fosse o melhor possível nesse segundo semestre. Um assunto que sempre vem à baila é o do Conselho do Futebol, do papel dele e do porquê que eu resolvi instituir esse Conselho do Futebol. Se a gente for ver as decisões que foram tomadas no futebol ao longo dos últimos 3 anos, a gente vai ver assim, apesar de alguns acertos, volto a falar aqui, mas nós tivemos muitos erros, né? Muitos erros e muito desperdício de dinheiro do Flamengo em contratações que, na minha maneira de ver, chegaram ao nível do absurdo em alguns casos, né? Jogadores com uma série de lesões que vieram para o Flamengo que não tinham a menor condição de se recuperar, como depois ficou comprovado, jogadores por preços altíssimos, tudo isso. E quando a gente via, quer dizer, o processo de decisão, existia lá uma área de inteligência de mercado, mas na verdade era uma área que tinha 2 profissionais e um deles acabou saindo junto com o diretor de futebol do Flamengo e foi embora. Ou seja, você não tinha uma estrutura dentro do Flamengo para poder dar suporte ao processo de tomada de decisão, que é o processo talvez mais importante que tenha dentro do Flamengo, que é onde sai a maior quantidade de recursos do clube. Então, o primeiro ponto que a gente fez foi essa área, que era chamada de si, a gente chamou hoje de departamento de scout, né?
Nós estruturamos essa área, hoje tem lá algo como 15 profissionais trabalhando, fazendo, vamos dizer assim, em processos bem estruturados, avaliação dos nossos jogadores, dos jogadores potenciais que a gente possa vir adquirir no mercado dentro do nosso planejamento estratégico, o acompanhamento de tudo isso, o acompanhamento das lesões e um pouco até que eu cobro, vamos dizer assim, a análise social, o comportamento social desses jogadores, porque a gente quer entender também um pouco se esses jogadores vão conseguir fazer parte de um grupo e o tipo de comportamento que eles vão ter extra-campo, porque a gente entende que isso também pode prejudicar o desempenho dele até como atleta. Então toda essa análise é feita para um processo de tomada de decisão, mas mais importante, em vez de ficar essa decisão na mão de uma pessoa, dividir essa decisão dentro de um grupo de pessoas, que é o comitê de futebol. Então hoje você tem um departamento de scout estruturado para poder levantar os dados, passa para o comitê do futebol e esse comitê do futebol reporta a mim, que em última análise só vou eu que vou decidir, porque a responsabilidade no fundo é minha. Eles têm que me convencer de que aquela contratação ou mesmo venda é importante para o Flamengo. Uma vez que essa decisão seja tomada, a gente coloca na mão de uma terceira pessoa, que é de um terceiro ente, que é o diretor de futebol, que é o responsável pela negociação direta com os empresários ou o que quer que seja da contratação dessa pessoa, com total oposição de interesse. Quem seleciona não é quem avalia e não é quem negocia, como em qualquer empresa. Na verdade, o que a gente tinha anteriormente no Flamengo era esse poder todo concentrado em uma única pessoa. Então o cara que escolhia era o cara que negociava e era ele que fechava os negócios do clube. Então, para mim, a chance de dar errado era muito grande e essa é a razão pela qual a gente tem, na minha percepção, 100% de acerto nas nossas contratações esse ano, como teve um percentual altíssimo de erros na gestão passada. A condução do futebol profissional, ela é algo que acaba consumindo, vamos dizer, tanto foco e tanta energia, e que, diga-se de passagem, vem sendo tão bem conduzida o dia a dia do futebol pelo Marco Braz, que é um craque, né? Na verdade, se a gente for ver, o Marco foi o último campeão brasileiro como diretor de futebol em 2009 no Flamengo, e essa foi a razão pela qual a gente não teve a menor dúvida de trazê-lo e de convidá-lo para nessa gestão tomar conta do futebol. A forma dedicada com que ele trabalha, com que ele se envolve com o futebol faz toda e completa diferença.